Feche teus olhos por um minuto pela mensagem que vamos entregar. Senhor Deus e Pai, apresentamos este momento. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é a tua voz dentro de nós, Senhor, cortando o nosso coração no mais profundo do nosso ser. Ela vem nos direcionar, confrontar, fortalecer e ensinar. E o que eu te peço, Senhor, é desperta o nosso coração, nossa mente para a tua palavra. Livra-nos de todo roubo, de toda atuação da carne, da manifestação, Senhor, de distrações, inquietações. Seja cancelado em nome de Jesus sobre a nossa família, os nossos lares, as nossas responsabilidades e atribuições. Coloca a tua mão de poder, que possamos comer dessa palavra nessa noite, nos alimentar daquilo que vem do céu. Espírito Santo de Deus, nos direciona a este lugar de encontro, onde a mensagem, Senhor, ela constrói em nós realidades do céu, fortalece a nossa fé e desbrava, Senhor, dimensões espirituais que queiram se opor. Que seja paralisado agora no nome de Jesus toda ação e todo ataque espiritual. Todos que acompanham pelas plataformas, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, Senhor, sejam abençoados. Uma porção sobrenatural do teu poder caia sobre esses ambientes. E assim como sobre nós, Senhor, venha a tua presença e nos guia. Acampa os teus exércitos, cerca-nos com muro de fogo, fala conosco. Apresenta a minha vida como mais um dos servos, junto com os meus irmãos que estão com a mão no arado aqui hoje em escala. Que sejam abençoados. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Você diga amém. Abra sua Bíblia, livro de Efésios capítulo 3, verso 20. Livro de Efésios capítulo 3, verso 20. Isso, faz o barulho da palavra de Deus sendo preparada. Há um agir de Deus ilimitado através do Espírito Santo. E eu creio nessa ação sobrenatural. E sobre essa verdade nós vamos construir algo aqui nas nossas vidas pela palavra de Deus, amém? Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, falando em especial sobre a maturidade espiritual, sobre a plenitude de Cristo. Ele também fortalece a mensagem a este povo, a essa comunidade, sobre a unidade da igreja, sobre a habitação do Espírito Santo e o amor de Deus. Nós lemos Efésios 3, 20, mas versos antes, no versículo anterior, Paulo faz uma oração profunda para que os crentes fossem tocados. Efésios 3, 16 e 19, eu apenas resumi aqui: fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Paulo não está falando apenas de bênçãos externas, ele fala de uma transformação interior. O Evangelho é a transformação interior, é a transformação da nossa essência, infinitamente mais, fala de dentro antes de acontecer fora. O infinitamente mais fala da graça de Deus que nos toca. Ele começa dizendo: aquele que é poderoso, Efésios 3:20. A palavra usada aqui aponta para a capacidade absoluta, um poder ilimitado, uma habilidade sobrenatural de Deus. Ele começa exaltando quem é Deus. Quem é Deus nos processos que nos envolvem, quem é Deus nos desafios que temos à frente. E muitas vezes, queridos, nós limitamos Deus à nossa lógica. Deus que talvez seja desafiado por um problema que estamos enfrentando, dizendo: isso nunca vai mudar, eu não consigo vencer isso, a minha vida sempre foi assim, sempre será assim. Só que Paulo diz: Deus é poderoso. É importante quando você menciona o poder ilimitado de Deus diante da circunstância, para a tua perspectiva mudar. E ele continua dizendo: para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, no original grego, uma expressão que transmite a ideia de superabundância, uma medida de excesso, além da medida, muito acima do esperado. Deus, a medida do Senhor, por ser galardoador daqueles que o buscam, por ser um Deus poderoso e sobrenatural, não é uma medida específica na nossa capacidade. Ou seja, a minha medida é essa: Deus é muito maior. Deus não trabalha apenas com o suficiente, Ele trabalha além da nossa compreensão. Quando você começa a entender o governo de Deus, sua soberania e sua forma de atuação, você se constrange, porque nós estamos pensando em medidas, em limitações, em desenhos que a nossa natureza concebe, e Deus tem muito mais. O que é um dia diante da eternidade? O que é uma jornada difícil diante daquilo que Ele prepara na sua promessa? Ele trabalha além da nossa compreensão. Eu posso provar isso para vocês.
Todos conhecem aqui a história do rei Salomão. Salomão pede o quê? Sabedoria. O que Deus dá? Sabedoria, conhecimento sem igual, antes e depois dele, e dá riqueza. Pedro oferece um barco, e Jesus traz uma pesca abundante. O filho pródigo, o que ele esperava em Lucas capítulo 15? Uma punição, mas o que ele recebe do Pai que tipifica o Senhor, que resgata o pecador com amor? Ele recebe restauração. Ele fala que Deus é poderoso e infinitamente mais. Ele diz aqui: conforme o seu poder que opera em nós. Há algo da parte do Senhor que é gerar dentro de nós, e o nosso papel, nossa responsabilidade é preparar esse ambiente em que ele pode ter liberdade de trabalhar. Não brincar, não se distrair, não andar numa natureza caída, permitir que Deus venha fazer esse poder operar dentro de nós de uma forma poderosa, abundante, sobrenatural, conforme o poder que opera em nós, não apenas age ao nosso redor. O Espírito Santo, amados, trabalha nos nossos pensamentos, trabalha nas nossas emoções, no caráter, nos desejos e também na direção espiritual. Quem aqui tem experiências com o Espírito Santo sabe claramente, ele coloca versos, ele coloca louvor, ele coloca a palavra, ele traz circunstâncias que te constrangem. E como é que o Espírito Santo gera em nós as virtudes de Deus? Temos que seguir aqui para o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Pode abrir e colocar na tela, por favor. Olha que interessante, como o nosso papel é apenas confiar e responder da forma certa. Ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu sempre fiquei intrigado, como assim opera em mim o querer e o realizar? Quem eu sou nesse processo? Esse texto revela uma ação profunda. Deus não apenas não manda você mudar, mas Ele gera dentro de você o desejo correto de mudar. Isso é o querer, a capacidade correta de mudar, que é o realizar. Então tanto o desejo como a capacidade estão alinhadas em Deus. Então o processo do Espírito Santo, ele transforma o nosso interior. Então você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, opera em mim o querer e o realizar, alinha o meu coração, porque a minha natureza, o meu instinto, a minha prontidão é fazer conforme a minha construção, a sua família, seus valores, mas o Senhor tem que trazer o querer e a realizar, a forma correta, o desejo correto, a capacidade correta. É por isso que a maturidade vem com processos de quebras, de podas, de estações difíceis. Estações difíceis produzem um bom coração, e um bom coração, ele está apto ao querer e ao realizar do Senhor. Como é que ele transforma? Quando nós vemos na Bíblia, o Senhor trazendo promessas ao seu povo, que representa a igreja, que representa eu e você. Ezequiel 36, 26 e 27, ele fala algo como uma sentença, para transformar o coração de Israel obstinado em pecar, em seguir outros deuses. Ezequiel 36, 26 e 27, ele diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito. Ele coloca dentro de nós. Então não vem por uma transferência de força de vontade, vem por uma operação da sua graça, e nós, conscientes disso, precisamos pedir: Senhor, muda as minhas motivações. Espírito Santo, transforma os meus desejos, restaura a minha consciência, a minha percepção espiritual. Antes nós tínhamos prazer onde? No pecado. Depois nós ficamos com fome de Deus. Como isso acontece? Como uma pessoa que era obstinada, tinha vícios, daqui a pouco ela muda e começa a buscar Deus, começa a querer mais da vontade de Deus. É um novo Espírito que vem dentro de nós, é a ação da sua graça, do seu amor. Eu me lembro quando eu parei de beber. Eu gostava de beber como muitos homens aqui, mulheres que bebem, e certamente eu ouvi uma voz dizendo: não combina com você, Alexandre. E essa voz eu só pude entender porque eu vi um testemunho de um pastor uma vez, que ele deixou de fumar, indo da igreja. Ele era um líder, né? Depois, contando o testemunho, ele falou: um dia eu estava conversando, evangelizando uma pessoa no trabalho, diz ele naquele testemunho, eu estava fumando, e o Senhor falou: como é que você está evangelizando e fumando? Como é que você está buscando uma vida, mas não condiz essa vida que você busca? Eu me lembro uma vez na faculdade, fiz publicidade, primeira formação minha, e a faculdade era adventista. Então quinta-feira à noite era o fervo, porque sexta-feira era livre, e a gente da publicidade saía para uma pizzaria ali perto, e tinha um professor muito bom, um cara forte de logística, Carlos Mira, fera. E a gente saía com ele para falar da agência e tudo mais. E aí estamos ali conversando, a nossa equipe, a nossa agência, batendo papo, pedindo uma pizza e cerveja. Aí um amigo meu falou assim: Duda, não esqueça, trabalhava na Folha de São Paulo. Ele falou assim: Ale, você é, só adjetivo legal, você é, cara, tá com nós, toma com a gente, fala palavrão e vai na igreja.
Cara, eu fiquei tão constrangido. Falei, cara, que cristão que eu estou sendo na faculdade. Uma vergonha, eu não fui sal, eu não era nem luz, eu estava contaminado. E isso para mim foi uma marca que eu falei, cara, eu preciso mudar meu coração, preciso sair dessa. Como é que ele produz fruto dentro de nós? Uma ação sobrenatural, uma transformação. Gálatas 5, 22, 23, você conhece? Fala do fruto do Espírito. E quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz assim, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto, singular, do Espírito é amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que esse fruto é gerado dentro de nós? Como essas virtudes não são produzidas por esforço humano, mas da atuação do Espírito Santo. Quando você lembrar da bergamota, nessa época boa nossa, lembra que os gomos da bergamota são os frutos, são os gomos de um fruto só. Isso é importante. Você percebe um crescimento. Você consegue entender que você responde com calma naquilo que você reagia. Que você começa a entender a força do perdão diante da mágoa. Quando você permanece firme naquilo que facilmente te levaria a desistir. E aí sim você entende que está sendo feita uma construção. Todos nós estamos em construção aqui, todos nós. E aí você entende o que Paulo fala em Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então o propósito do Espírito Santo não é apenas dar poder, é formar Cristo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Como é que o povo vai saber que está Cristo em mim? Se eu guardo a graça e o dom, enterro e não pratico. Quando eu sou desafiado a ajudar numa área que seja, dentro ou fora da igreja, eu me oculto, eu me omito. Como é que eu posso mostrar que Cristo está sendo formado em mim? As virtudes do Senhor, se eu seguro a graça que quer me usar, com sabedoria, com entendimento. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é Deus, é a pessoa divina, o consolador, o guia, o mestre, o ajudador. Jesus, quando começa o discurso, o ensino da sua despedida aos discípulos, João capítulo 14, já naquela fase que Jesus precisava já encaminhar e mostrar a sua missão claramente, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Na mesma condição, Jesus, Ele apresenta o Espírito Santo aos discípulos como alguém que permanece conosco, que habita em nós, que nos conduz. Aqui há algo para nós aqui. Se Ele permanece comigo, habita em nós e me conduz, quais são as tentações que são mais fortes que Ele? Quais são os meus ímpetos que Ele não consegue me ensinar e me ajudar? Quando eu me converti a respeito da santidade, terminei um namoro de 3 anos e 10 meses. Um namoro que começa no mundo, num barzinho mexicano. E esse namoro começa todo desorganizado e horrível. E eu decidi me converter de verdade, terminar uma relação e me santificar. Isso foi motivo de muita crítica. Mas eu entendi que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em mim e fortalece a minha fisiologia, homens. Que é possível andar em santidade, que é possível aprender a enxergar retamente, olhar da forma correta e se fortalecer e se blindar diante das tentações, das concupiscências dos olhos. É esse Espírito que permanece com a gente. Mas é como eu disse aqui de manhã no culto da manhã, eu vou tentar traduzir uma coisa, não reduzindo o poder dele de forma alguma, mas imagina uma ogiva nuclear dentro de você, e você usa só um palito de fósforo, que é uma oração de manhã. Você tem uma ogiva nuclear, vamos para Marvel, você é o homem de ferro que tem aquela chama poderosa que faz você voar, ter poderes e tal, mas você fica limitado a somente uma foto. Quando você se abre ao Espírito Santo, quando você pede, fala ao meu coração, quando você provoca a presença dele com a verdade, ele começa a agir, ele começa a te ensinar, ele começa a te auxiliar, coloca palavras nos seus lábios, coloca situações que você vai ser desafiado a vencer, coloca graça sobre a tua vida e começa a mudar o teu coração. O alvo não é ser o rei de Dubai, o alvo é ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que as pessoas notam, aplauda aquele que é santo. Há uma graça do Senhor reservada, e essa graça não pode ficar enterrada. Infinitamente mais. E qual o propósito do Espírito Santo? Revelar Cristo. Como é que ele revela Cristo? Ele me glorificará, disse Jesus. Como é que eu revelo Cristo? Na ética dos negócios, na simplicidade das coisas da vida.
na graça que você precisa e na confiança. Estava voltando de um congresso em São Paulo, estava indo na verdade, e a Latam cancela do nada. Aí aquela correria, todo mundo já na sala de embarque, o voo cancelado, volta, pega a bagagem, volta para o balcão da Latam, volta correndo. Imagina, um voo inteiro, 220 passageiros, para tentar encaixar, e eu tendo que chegar para um jantar em São Paulo, da empresa, e naquela loucura, tudo mais, como é que vai ser? Aí pega o aplicativo, abre, tenta remarcar, me jogam para Guarulhos, o voo demora, fica 1 hora rodando em Guarulhos para descer, 1 hora para pegar a bagagem, 1 hora para o Uber, perdi toda a agenda, cheguei mais de meia-noite. Chega lá no hotel, o meu parceiro do quarto estava dormindo, um querido lá do Paraná, eu bato na porta, o cara falou, quebrou a maçaneta, acho o cara da manutenção do hotel, para abrir a maçaneta, o cara tinha fechado por dentro e estava dormindo. Se não é ação do Espírito Santo, já não explodia, já não falou, não, vou botar no processo, aí foi dando graça sobre graça. Vem o Uber, evangeliza o Uber, chega no hotel, municiado da palavra de Deus, com um colega desviado no quarto, no sentido de estar afastado de Deus, e você ali um instrumento, aí você está lá todo lá trabalhando, não sei o que, conferência, congresso, negociações, e aí vem um servo de Deus e encosta, Ale, Deus não nos colocou aqui à toa, é para a gente ser usado, e aí você lembra, você sal e você luz, e aí você começa a entender que em tudo isso, Cristo está sendo revelado. Então amanhã você tem uma jornada, acordar cedo, fazer seu devocional, preparar um café, fazer um treino, se preparar, ir para a sua jornada de estudo, de trabalho, desafio, de problemas. Cara, mas você tem Cristo. O infinitamente mais é para mostrar a dimensão que Deus opera, que Ele governa, é uma dimensão maior. E consciente dessa dimensão, teu coração descansa. Você acha que Deus não sabe qual o boleto que você tem que pagar? É muito mais que simplesmente viver, trabalhar, pagar as contas e se divertir, mas é de repente criar propósitos para as pessoas que estão do teu lado. Como é que o propósito do Senhor se realiza em nós? Fortalecimento. Além de a gente revelar Cristo, fortalecer o crente. Fortalecidos com o seu poder mediante o Espírito Santo no homem interior, Efésios 3,16. Como é que eu fortaleço meu homem interior, minha mulher interior, no caso de vocês, irmãs? Qual é a consciência, qual é o diálogo, qual é a conversa secreta aqui dentro? Acorda, coloca o louvor, são estratégias. Assiste uma pregação, adore o Senhor, faça votos com Deus, separa alguma coisa, pega uma Bíblia. Quem tem mais de uma Bíblia, se você tem mais de uma Bíblia, não usa essa Bíblia, coloca, o Senhor me mostra quem eu tenho que semear, certamente uma pessoa vai se levantar. Eu fico tão feliz quando a gente pode semear uma Bíblia, semear um livro, é tão especial, porque você gera nessa pessoa um legado. Um amigo meu que traduzia, o John Bevere, já estava com um projeto de um livro, e no outro ano ele voltou para a conferência para traduzir, o John Bevere perguntou para ele, aí, fez o teu livro? Ele falou, não fiz. O John ficou muito bravo, falou, como assim? Você sabia que um livro é uma voz para 100 anos, 200 anos? Escreva o seu livro. Ouvindo esse testemunho, eu entendi na parte do Senhor. Eu preciso reimprimir os livros que eu escrevi, que foram tão especiais, que abençoaram, que edificaram pessoas para ser evangelizadas. Qual é a marca que você produz na vida de uma pessoa? A marca da santidade. Por que com você as coisas são diferentes? Por que a conversa é mais leve? Por que perder numa negociação faz parte e você não vai ficar manipulando? Por quê? Porque eu ando no Espírito, não vou satisfazer a concupiscência da minha carne. Eu posso perder aqui, eu sei que Deus, meu pai sempre fala algo, o que é do homem, filho, o bicho não come. Ou seja, Deus sabe que você precisa, sabe que você tem, e na hora certa vai se cumprir. O que o Espírito Santo, qual o propósito opera em nós? Capacitar. Todos nós temos um plano no coração de Deus para a nossa vida, todos nós, seja no trabalho, na família, nas atividades, relações, e quando eu recebo o poder, vem sobre a minha vida, eu cumpro o propósito. Quando nós ficamos desalinhados no propósito, precisamos voltar à base da presença de Deus e pedir, Pai, além das motivações, das influências, dos fatores que me atravessam, realinha o teu propósito da minha vida. E o propósito de Deus, ele tem um grande sinal, paz. Paz. Todo propósito de Deus não causa confusão. Você pode seguir um caminho, haverá paz na decisão. E essa é uma paz que gera sobre o ambiente, não só a paz que você acha que tem que ter. É uma paz que muitas vezes você fala, cara, estou perdendo algo, estou renunciando, mas eu tenho uma paz da dependência, do amor de Deus. Eu sei que o ecossistema entra em paz. Quando o propósito vem, o ecossistema está em paz. Isso é muito importante. E o que impede a relação, a ação do Espírito Santo? O pecado persistente. Efésios 4:30 diz assim:
e não entristeçais o Espírito de Deus. Coloca Efésios 4:30, por favor. Volta 3 versículos, no 4:27. O que ele está falando? Dá para ler? Não deis lugar ao... Você dá o lugar do diabo, meu querido, segue. 28. Quem quer tirar o lugar do diabo na sua vida? Ele deixa uma listinha bem clara: aquele que furtava, não furte mais, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com o que tiver necessidade. 29. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para promover edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Aí o verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Espera aí, aqui Paulo transfere toda a responsabilidade para mim e para você. Eu não posso dar lugar ao diabo, eu não posso pecar quando eu miro, eu tenho que reconhecer que aquilo que o Senhor me deu, eu preciso transferir para as pessoas, ajudar e servir. Pecado não tratado endurece a nossa sensibilidade espiritual, sem perceber. Eu vi uma vez um post muito interessante, o cara falou assim: cara, quem anda com pressa de mão dada com o diabo. A pressa é inimiga da perfeição, e Jesus é a perfeição. Quando você anda muito apressado, você está de mão dada com o diabo, porque você faz tudo errado e é apressado. E isso é uma coisa de gestão do tempo, que a gente tem que pedir: Senhor, me ajuda a deitar na hora certa, a levantar na hora certa, a lutar com a preguiça do inverno gaúcho. Naquele horário, vou deixar já pronta a água, o chimarrão pronto aqui para colocar a erva, a Bíblia, a caneta, vou deixar tudo pronto, vou me despertar, vou cair para o chuveiro, porque você despertar desse frio, com pijaminha, pantufa, para ir para a sala, você dorme, tem que ir para o choque. É só assim, já prepara ali, já toma o teu chimarrão, fica aqueles minutos com Deus, adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que as coisas melhoram. E também o alarme. Você tem alarme para dormir? Eu tenho a minha esposa. Alê, está na hora. Vem, amor. De vários e vários. Quem quer dormir mais cedo aqui? Aqueles que não querem que fique a madrugada. Senhor, nos ajuda a dormir cedo. Nos dá a alegria de dormirmos em comunhão contigo, no nosso lar. Envia os teus anjos nas nossas casas, para que possa ter paz. Depois, quando a gente chegar do trabalho, das atribuições, a noite seja um campo de paz, protegido pelos teus exércitos, e que possamos dormir bem, Pai. Que nenhum fator, nenhuma situação, nenhuma questão que venha nos atravessar, Senhor, venha, Senhor, roubar a nossa paz à noite. Possamos descansar e acordar antes do céu abrir, Pai. Muito obrigado. Assim oramos pedindo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. A gente vai colocando direção e Deus vai fazendo. Tá bom, vocês querem, eu vou te ajudar. Como é que a ação do Espírito Santo pode ser impedida, além do pecado persistente? Uma resistência interior. Atos capítulo 7, verso 51, no confronto: vós sempre resistis ao Espírito de Deus, os religiosos. Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Resiste. A pessoa resiste. O orgulho, ele é terrível. E aí você vai para uma vida superficial, sem oração, sem palavra, sem intimidade. Como é que você vai ter ação plena na tua vida? O governo é da mente natural. Aí vem a autossuficiência, tentar fazer tudo sozinho. Nós vamos para a Bíblia, vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento, pessoas que foram tocadas pelo infinitamente mais do Senhor, pessoas que Deus derramou um poder sobrenatural que fizeram a diferença. Quando você estuda a vida de José, não precisa abrir aqui agora, Gênesis 41, 38, quando ele decifra o sonho do faraó, é falado assim: acharíamos porventura outro homem como este, que há o Espírito de Deus. Gente, a gente está falando de uma nação ímpia, uma nação que não serviu o Deus de Israel, mas eles veem em José um homem que servia a Deus. Eles veem naquele homem e falam: esse cara serve o Deus poderoso, com outro jovem como este homem. Mas é interessante que isso é construído, porque o Espírito Santo gerou sabedoria, gerou discernimento, gerou administração. E como é que foi a escola de José? Não foi uma faculdade boa, foi uma faculdade de injustiça, de humilhação, de dor, de abandono, de rejeição. Quantas coisas, quantos níveis de rejeição, quantos choros José teve.
desde a rejeição dos seus irmãos, desde que foi lançado num poço, desde a mentira que ele tinha sido morto por seu pai, contar a história para Jacó, ele tinha sido vendido como escravo, quando ele é escravo na casa de Potifar, na acusação injusta contra a mulher de Potifar, na cadeia que esquecem dele, diante do faraó, e depois quando ele reencontra os irmãos, mas já como governador do Egito, os irmãos não o reconhecem. Quantos choros esse homem passou, mas ele tinha sobre ele o que nós precisamos, ele tinha o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, me dê a sabedoria. Quando ele foi provado, o que ele fala? Gênesis 39:9, eu farei tal coisa contra o Senhor. Quando a mulher de Potifar, o seu senhor, queria deitar com ele, pecaria de tal modo contra Deus, um homem que não teve as leis como nós temos aqui. Havia nele uma essência, essa essência está liberada, queridos. O Espírito está sobre nós, e se você deseja sabedoria incomum, acima da média, peça, se consagre, leve a sério a Deus, leve a sério com as tuas renúncias, leve a sério com a santidade, leve a sério com as suas alianças, leve a sério com a sua família, leve a sério com o seu tempo. Davi da mesma forma, Salmo 51:11, não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, quando vê tudo destruído, ele fala, não me tira a tua presença nem o teu Espírito. Olha o que ele pediu, não pediu o reino, não pediu a capa, não pediu a espada, não foi o seu título de um grande guerreiro do Senhor. Ele pediu, não me repulses da tua presença, e não me retires o teu Santo Espírito. Davi entendia o valor da presença do Espírito. Você sabe o valor do Espírito quando você está num ambiente de pecado, qualquer lugar que seja. Você está no elevador, entra uma mulher sensual, você olha para o chão e começa a clamar, Senhor, eu dependo de Ti, me guarda, porque você sabe que na tua natureza você será enveredado. Quando você está numa reunião da empresa, um happy hour que seja, um lazer obrigatório que eles chamam, você é obrigado a ir, e um ambiente de pecado, gente dançando até o chão, e você ali na sua tônica zero, com gelo e limão, esperando um momento para dar um vazare. Você sabe, quando você pode tirar vantagem, você não tira vantagem, você vai pelo que é justo. Mas você podia ganhar tanto, eu ganho que a medida que Deus me deu. Se Ele quiser me prosperar, cabe ao Senhor querer prosperar. Deixa eu falar algo aqui, é muito bonito falar das parábolas dos talentos. Servo bom e fiel que foi fiel no pouco. O que é o teu pouco? A tua vida, o teu dia a dia, as atribuições simples, isso é teu pouco. A tua frequência no culto, a tua participação nos lares, o dom que Deus te deu, você está sendo fiel, respondendo conforme a graça desse dom, isso é o pouco. As pessoas ficam projetando muito em dinheiro, não é isso. Muito é o que Deus pode fazer através da sua vida, e você continuar sendo fiel. Não usar o lugar que Deus te coloca para controlar, manipular ou fazer do seu jeito. Ser fiel no pouco. É interessante que aquele que não foi fiel no pouco, o pouco que tinha foi transferido para aquele que multiplicou e abençoou. Dá o que tem um talento para aquele que tem 10. Tinha 5, foi para 10, põe mais um lá. Por quê? Porque ele é fiel. Eu posso botar mais 10 nele, mais 20, que ele permanece. Talvez você esteja assim como eu, em áreas da vida, sendo treinado no pouco. Seja fiel, seja fiel. Tem um amigo meu, que ele, contando o seu testemunho, ele vivia grandes milagres na área profissional. Ele falou, Ale, quando eu abri meu olerite e vi 3 dígitos, eu fiquei pensando, o que é 3 dígitos? Olhando aqui para a gerente da conta, o que é 3 dígitos, Kate? Estamos falando de muita grana. Ele falou, eu chamei minha esposa, dei glória a Deus, porque eu sabia. Ele estava 6 meses sendo provado, não tinha vendido nada, ele ia ser cortado o contrato dele. Ele começa a vender, e Deus começa a prosperar. Ele aprende a ser fiel no pouco e fiel no muito também. Que Deus possa te levar a essa experiência da fidelidade. No Novo Testamento nós vemos Pedro, um impulsivo, instável, medroso, depois do Espírito sobre ele, ousado, firme, cheio de autoridade. Atos capítulo 2, verso 14, então se levantou Pedro. O Pedro que se levanta em Atos 2,14 é diferente do João capítulo 20, é um Pedro que foi restaurado, foi reconectado, foi cheio da glória de Deus. O Espírito Santo transformou Paulo de um perseguidor a um apóstolo, de um religioso, cheio da graça do Senhor. E o que o Senhor nos ensina? Jesus ensina sobre esses princípios. Primeira coisa, sem a minha presença nada podeis fazer. É o que nós estamos adorando. A tua graça é que me basta. Quem sou eu sem ti, Senhor? Sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Quando você lembra de João 15,5, tudo que você vai fazer, lavar a louça, dar comida para a criança, arrumar o cachorro, sem ti eu nada posso fazer.
Acorda com João 15, é um bom horário para acordar, 5h15 da manhã, João capítulo 15, João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Ou memoriza. Vai memorizando. E Deus vai fortalecendo. Tessalonicenses 5:18. Orai sem cessar, é isso? Acorda 5:18. 6:06 da manhã. O que é Gênesis 6:6? O que é Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga preguiçoso. Começa a colocar e fazer igual o cursinho. O cara associa versículo com o horário do dia. 9 da manhã o alarme, a hora que os discípulos iam orar do tempo. Vamos orar um pouco aqui, para tudo, vamos parar o nosso carro, o Senhor vai à frente. Coloca metas, coloca uma Bíblia do lado do teu banco. Você que é vendedor como eu, vou parar nesse cliente, eu vou fazer um clamor aqui, Senhor vai à frente, vou fazer uma aliança. Gente, as pessoas estão endurecidas por uma vida maluca. Às vezes você levar um chocolate para uma pessoa que te atende, fala, cara, lembrei de você nesse dia, Deus te abençoe. Cara, abre o coração de uma pessoa. Pessoas são inacessíveis, uma palavra que Deus dá como um mel, você abençoa corações que estão amargos, azedos pelo processo. Nós somos instrumentos. Quem está comigo diga amém. Jesus aqui lhe ensina a dependência total. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que é isso? Graça, palavra, postura, o olhar, tua atitude muda o ambiente. Você chega num lugar, teu tom de voz é o rio de água viva que vem do Espírito de Deus. Quanto mais ao Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se a gente é limitado, orgulhoso e vaidoso e egocêntrico, o Espírito Santo vem sobre nós como o melhor presente do Senhor. E o céu deseja liberar o Espírito sobre nós. Como é que nós podemos ajustar a nossa vida para que o Espírito Santo venha gerar o propósito divino? Eu bato em coisas que são tão elementares, você vai ouvir muito isso, porque é fundamento, é doutrina. Desenvolver a intimidade ela é desenvolvida, não é um congresso, um culto. Jeremias 29:13, quem lembra de cabeça? Buscar-me-eis em mim, quando me buscares de todo o coração. Todo o coração é ser vulnerável. Minha esposa tem todo o meu coração. Eu sou vulnerável à minha esposa. Eu tenho intimidade com a minha esposa. Eu sou vulnerável ao Senhor. Ele me conhece. Ele sabe o meu levantar e o meu deitar. Ele sabe os meus pensamentos. Então todo o meu coração, Pai, eu dependo de Ti. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero viver o desenho do Senhor na minha vida. Eu não quero passar os anos na minha vida, olhar para trás e ver que eu desperdicei, mas que foi de todo o coração. E quem busca profundamente, ouve claramente. Se você ouve profundamente, Senhor, eu quero buscar, eu quero Te provocar. Famílias, casais, façam as combinações. Quando alguém for para o quarto, um do casal vai orar, protege. Já vai orar, não deixa orar. Ela sai melhor do que foi. Você da mesma forma. Deixa um homem de Deus orar. Não vai com o celular para o banheiro, vai com a Bíblia. Medita em Provérbios. Quem busca profundamente vai ouvir coisas especiais. Além da gente desenvolver intimidade, a gente fala de permanecer na palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. A santidade, que é o título do nosso estudo de Lares, agora terça-feira, sobre santidade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Poxa, mas eu já ouvi isso ano passado. Mas esse estudo é parecido, claro, é cíclico. A gente recicla os fundamentos. Eu não vou inventar um estudo que não exista na palavra. Você vai ouvir sobre santidade, sobre vida com Deus, sobre caráter, sobre a ação do Espírito Santo, sobre pecado, sobre o poder, sobre as trevas. Você vai ouvir sobre o Evangelho de Cristo. Você vai ouvir sobre a identidade que o Senhor tem para a tua vida. Você vai ouvir ciclicamente aos lares de terças-feiras, que é o nosso discipulado também. Quando você vive em santidade, sede santos, santidade. Aprender a dependência, como está em Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Cara, eu estou junto com alguns líderes construindo áreas da igreja, não por força, mas pelo Espírito Santo. Temos reuniões aqui, que são reuniões que se tornam quase que rituais nossos, de cara, precisamos conversar toda semana pela construção do ministério. E alguns de vocês estão envolvidos, serão envolvidos nessas reuniões também, para a gente entender como é que funciona a ação social, como é que vai funcionar a capelania, como é que vai funcionar os esportes, como é que vai funcionar a parte de impactos na rua, levar alimentos, comida, levar um café, como é que vai trabalhar com parcerias e acolhimentos, como é que a gente vai funcionar dentro dos geracionais, de 0 a 89, 90 anos, temos que trabalhar, é isso, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, e permanecer sensível, ouvir, obedecer e responder. O que nós vivemos, a nossa guerra hoje, queridos, é a guerra da distração. Essa é a guerra da gente, da ansiedade, da superficialidade, do excesso de informação. E tudo isso
é a guerra com o Espírito Santo. Tem guerra. Você gosta de geopolítica, você vê um podcast, vem 18 vídeos de geopolítica, e você quando olha, são 2 horas de rede social, vendo um assunto que é até legal, mas é demais. E quanto tempo para conectar com o Senhor? O quanto tempo para orar e entender que o Senhor está dizendo do seu santo trono uma palavra para a nossa vida? É desacelerar para discernir. Essa é a estação que a gente precisa entender. Pegou a Bíblia, desacelera. É você e Deus, eu preciso discernir a tua voz. Inspira, respira. Senhor, silencia minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Só assim, sim. Chama na viola. Chama na viola. Sabe essa música na viola? Vem. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Por quê? Está em ti. Perigosamente mais tentar te enviar. Vamos. Aquieta minha alma. Feche teus olhos. Faz meu coração ouvir tua voz. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre todos que acompanham. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Santo, Santo, Santo é o Senhor, vem sobre nós. Eu sei que calma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Intimidade. Só assim eu não me sinto só. Intimidade, infinitamente mais é intimidade. Porque na verdade eu sei que tudo que eu preciso está em ti. Pois meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então escuta no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo.
Sente mais. O tempo não pode apagar as muitas águas, muitas levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que Quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Há 2 anos Ele está conosco. Me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. a tua mão me levantará. E se eu chorar, Toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Vem, Senhor. me chama pra perto. só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vem, Espírito Santo. me chama pra perto, Só assim eu não me sinto só. Começa a abrir espaço pro Espírito Santo agir. Começa na liberdade. Ele muda os teus desejos. Ele cura suas emoções. Ele ajusta a direção. Ele fortalece a fé. Ele libera o propósito. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
no seu coração. Repita assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, gera em nós os teus desejos, o teu caráter, os teus propósitos. Remove tudo aquilo que impede a tua atuação em nossa vida. Dá-nos sensibilidade, fome espiritual e disposição para obedecer. Que o teu poder opere em nós infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Recebe da intervenção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo encontra um espaço na tua vida, ele realiza através de você muito mais do que você imagina. Vem sobre nós nessa noite. Quebra, Senhor, as crenças limitantes. Quebra, Senhor, as paredes das circunstâncias que querem nos prender. Tira, Senhor, toda mentira, todo sofisma na nossa saúde, nas nossas emoções, na nossa mente, nas nossas relações, matrimônio, família. Guarda no Senhor, na área financeira e profissional. Estabelece, Pai, a ponte da direção para cruzar os abismos intransponíveis aos nossos olhos naturais, mas aos olhos espirituais. O Senhor nos chama para perto, o Senhor nos assegura, o Senhor nos sustenta. O justo pode tropeçar, mas a tua destra nos fortalece. Vem com a tua bênção, vem com o teu renovo, infinitamente mais. Todo diagnóstico se sujeite agora à palavra infinitamente mais. Toda dor, toda enfermidade agora saia. Em nome de Jesus eu declaro cura. Você que está com uma dor específica, crônica, seja vascular, seja cardiológica, seja respiratória, seja muscular, seja do trato intestinal, seja do trato do teu aparelho reprodutor, toda desordem funcional, toda desordem cognitiva, toda desordem do sistema nervoso, todo o sistema, ó Senhor, da nossa imunidade que está baixa. Vem com o teu poder, vem com a remissão, vem com a cura, vem com o sangue de Jesus. Todo espírito maligno de enfermidade sai agora em nome de Jesus. Toda ação de vírus e fungos e bactérias, todo laço de vícios seja cortado agora em nome de Jesus. Toda depressão seja desmascarada, toda ansiedade seja desmascarada. Traz a suficiência da tua presença. Desperta a nossa alma, desperta o nosso coração. Eu declaro cura, a tua virtude vindo sobre vidas que nos acompanham. Pessoas que não têm mais alegria, não têm mais esperança, a vida se tornou um cinza. Eu declaro o renovo do Senhor, a esperança no teu coração. Os anjos do Senhor vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Nomes que você menciona que sente dor pela distância, pela separação, pelos erros, pela acusação, pela crítica que você recebeu, por toda mentira que te cercou e te afastou. O Senhor removendo isso agora. Pessoas que perderam muito por servir a Deus, o Senhor restaurando e restituindo. Declaro bênção na área sentimental para os solteiros. Você que tem vivido uma luta da solidão na tua vida, o Senhor vai trazer o bom encontro. O Senhor vai direcionar com honra. Não gere nenhum caminho alternativo, não crie atalhos, não queira ajudar a Deus, se santifica, voa no Senhor, Deus vai honrar. Relações que não são abençoadas, o Senhor vai limpar. Se você der liberdade, o Senhor tira da minha vida tudo que não é teu, o Senhor vai tirar. Pessoas, conselhos, fermentos, o Senhor vem sobre essa igreja, tira todo o veneno, todo o fermento do coração da liderança, dos voluntários, do povo e do rebanho. Tira todo o veneno, toda a distorção, em nome de Jesus. Todos os desafetos sejam restaurados em cura, em amor, em restauração, em reconciliação. Afasta todas as trevas que quiseram trazer sombras, mentiras e distorções. No temor do Senhor, a tua bênção. Faz a gente ouvir a tua voz de uma maneira nova. Nós pedimos agora, Espírito Santo, infinitamente mais a tua presença, o teu amor, o teu consolo. Sim, andarmos contigo na intimidade, infinitamente mais. Pai, eu oro pelos meus irmãos que precisam desenvolver intimidade contigo, estratégias. Nos ajuda a ter a regra de vida, a nossa jornada diária, o ciclo circadiano, ciclo circaseptano, ciclo mensal do nosso tempo, dos nossos horários, dos nossos rituais em casa, com a família, com o casal, com os filhos, com o lazer, com as atribuições, responsabilidades do trabalho, dos estudos, na vida pessoal, na saúde.
Espírito Santo, infinitamente mais na nossa saúde, pessoas que estão lutando com excesso de peso, pessoas que estão lutando com lesões crônicas, lesões que estão há muito tempo. Senhor, traz a remissão, traz a cura, traz a vitória nessa área, nós pedimos, em nome de Jesus. Pessoas que dependem de transporte público e têm sofrido por esse transporte público, o Senhor trazendo providência de transportes, honrando a tua vida. Não sei como será o desenho, tem pessoas que nem têm habilitação, mas Deus vai mover algo sobrenatural de conforto na tua vida, infinitamente mais. Você nem pediu, o que você não pediu Deus tem, mas o teu coração na intimidade, na presença, na santidade, na retidão, em alinhamento com a palavra, que atrai o infinitamente mais. Vem sobre a igreja, Senhor, a igreja Salvation, que vai completar 2 anos agora, nesses meses. O Senhor nos tirou, Senhor, de uma situação tão difícil, de tantas lágrimas, tantas dores, tantas renúncias e partidas, Pai, mas nosso coração se coloca diante de Ti com gratidão de nos trazer aqui com fidelidade, com amor, e celebramos a vida, celebramos a irmandade, a comunhão, a comunidade, a igreja do Senhor viva neste lugar. Muito obrigado, Pai. Desperta os corações, levanta, Senhor, novos líderes e obreiros dessa casa, que possamos ver uma igreja renovada, vidas sendo salvas, um evangelismo impactante, vidas se achegando, Pai, mudanças sobrenaturais nas vidas que estão conosco. Nós te agradecemos por causa da tua palavra. Ora aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é bom. A gente crê que Deus tem coisas especiais e nos surpreendem. Quando você faz planos e apresenta para Deus, Ele pega o teu plano e começa a escrever o plano dele. Apenas seja fiel em apresentar o seu plano. Pai, essa é a minha realidade, essa é a minha verdade. A única coisa que Deus precisa de nós aqui para resumir a nossa jornada é a verdade. Errou, fala a sua verdade. Está com dificuldade, fala a sua verdade. Está com uma situação difícil, fala a sua verdade. Deus consegue trabalhar quando há verdade, quando não há máscara, quando nós estamos disponíveis. E essa é uma estação de muitas ações sobrenaturais que o Senhor tem para nós. Eu creio, lares aqui visitados, vidas, famílias sendo levantadas, pessoas improváveis, Deus usando com autoridade. Tem pessoas que vão começar a pregar no Brasil, pessoas que estão aqui hoje, que nos acompanham, começar a ministrar a palavra no Brasil. Isso é improvável de Deus, é nessa verdade que temos que nos apoiar. Estamos aqui apenas para nos colocarmos na mesma direção, olhar para o mesmo lugar. Jesus Cristo é o centro, é o alvo, é a sua palavra. Há uma ordem, há uma responsabilidade que estamos construindo. Na sua casa a mesma coisa. Há o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, tudo dentro de uma ordem. Deus quer trabalhar e quer abençoar infinitamente mais, eu creio. Essa palavra nasce daquilo que eu comecei a questionar: como é que o Senhor gera em nós como uma mulher concebe no mistério? Como é que uma mulher concebe? Como é que o Senhor pode gerar? E vem a palavra infinitamente mais, filho, infinitamente mais. Você tem um desenho e Deus tem um mapa. Você tem uma rua, Deus tem um país. Você tem as moedas, Deus tem a tua memória eterna. Você tem uma dor, Deus tem a cura. Você tem um barquinho, Deus tem um mar. É nessa proporção, e com essa verdade você serve com o coração verdadeiro. E aí, meu irmão, céu aberto, minha irmã, não há impossíveis para um joelho dobrado, para um coração verdadeiro e com uma boca que profetiza a palavra. E infinitamente mais, Senhor, alinha o nosso tempo, o nosso propósito para o infinitamente mais do Senhor. Assim peço tua bênção, tua proteção e teu poder, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor que é bom? Antes de encerrarmos aqui, se você está nos visitando, acompanhando a gente pela primeira vez e quer entregar a sua vida ao Senhor, quer fazer uma aliança com Ele, você estava afastado de Deus, com a mão no teu coração, olhe agora fechando os teus olhos para a cruz no teu coração. Jesus Cristo sendo entregue por mim e você. E por que Jesus tem que morrer naquela cruz de uma maneira tão trágica? Para a gente entender a gravidade do pecado. Não estamos aqui julgando, estamos aqui apenas estabelecendo os fatos. Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Quando você recebe no teu coração e confessa com os teus lábios, você é perdoado e você é salvo, você é justificado. E Ele começa uma obra, não é a igreja, não é o pastor, não é uma pessoa que põe um dedo na tua cara, é o próprio Espírito Santo que opera dentro da gente e começa a te libertar, de renovar e mudar a tua vida. Ele é poderoso para fazer um milagre agora. Com a mão no teu coração, se você quer entregar a tua vida ao Senhor, estava afastado, repita assim comigo:
Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou por mim, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive. Senhor Jesus, eu confesso que a partir de hoje, tu és meu único Senhor, tu és meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para ser a tua casa, a tua habitação, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração onde você estiver, levante o teu braço. Se você está em casa ou no Spotify da mesma forma, levanta bem alto o teu braço. Senhor, eu quero apresentar os meus irmãos que nessa oração entregaram suas vidas. Que estes nomes sejam guardados agora no livro da vida eterna, que venha o perdão e a tua graça sobre cada um deles, sobre suas famílias. Espírito Santo, vem agora e permanece derramando amor no coração, limpando essa velha natureza e os ensinando a andar na tua presença, no teu poder. Que a partir de hoje eles comecem a viver infinitamente mais como filhos e filhas abençoados e amados, perdoados e justificados, e assim como igreja nós os recebemos em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom, amém? Ele é fiel. Se coloque de pé. Estamos encerrando. Ainda dá tempo de você ter uma mesa de comunhão. Se você não pôde visitar ainda uma pessoa, dá tempo de levar uma pizza, ou ir para casa dormir cedo para acordar amanhã cedo, né? A gente poder começar a nossa jornada. É tão bom quando você depende do Espírito Santo. Ele é tão precioso. Ele te ajuda, ele te dá sabedoria, ele cura. Ele é o melhor amigo. Ele é a voz de conselho, melhor de qualquer conselho. Ele é aquele que está conosco até o fim. Talvez você se sinta sozinho, se sinta desconectado. Ele te protege, ele te fortalece. E aí você começa a ser pleno da presença dele. E aí você consegue entender que ele cura, ele conhece o teu coração. Você tenta explicar, ninguém entende, ele entende. E ele vai te ajudar. Senhor, eu peço a tua bênção, a tua proteção, a tua paz, a tua presença nessa jornada. Que seja uma estação do infinitamente mais da tua presença em nós, e que possamos desenvolver uma intimidade contigo. Assim como teu servo e filho, quero abençoar os meus irmãos e declarar um tempo de renovo da tua bênção e proteção e da tua paz, da providência e do teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Você vai na paz do Senhor. Seja firme, cheio de Deus. Terça-feira nos lares, sexta-feira staff aqui, jovens e adultos, sábado e domingo culto. Deus abençoe.